Amém. Então está aqui. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias. Você pode projetar aí, Tere? Então, eu também projeto aqui depois. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 6. Eu já estou com ele aqui já na mão. Vamos ver se vai. Bem, foi? Amém. Mateus capítulo 6 diz, a partir do verso 1, diz no verso 1: evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles, porque, sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. Amém? Então nós vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela tua palavra, fale conosco através dela, que será lida também no decorrer desta mensagem. Que o Senhor assim esteja falando aos nossos corações, usa-me conforme o teu querer, segundo o teu Espírito, eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Quando nós lemos o livro de Mateus, nós vemos, desde o início, a irmã Teresa trouxe aqui a genealogia de Jesus, que é relatada por Mateus. Também nós lemos alguns versos falando sobre a questão da justiça, da lei, né? Jesus dizendo que ele veio para cumprir a lei e os profetas. Então nós podemos perceber que Mateus, ele fala algo sobre, ele está trazendo, falando sobre a justiça de Deus, trazendo Jesus como aquele que veio então para cumprir a justiça de Deus. E quando então nós lemos no capítulo 3 de Mateus, por exemplo, quando Jesus vai se batizar, vai até João, João recusa de batizar a Jesus. Ele vai se opor ao batismo num primeiro momento, mas Jesus diz para ele o seguinte: olha, João, deixa por agora, porque é necessário que se cumpra toda a justiça. É necessário que, na verdade, ele diz, é necessário que nós cumpramos toda a justiça, que em nós se cumpra toda a justiça. Então, por que Jesus ele vai colocar aqui algo como... desculpe, eu vou consertar ali. Algo como, colocando no plural, né? Ele vai colocar para João que a justiça deve ser cumprida pela gente. Deixa por estar. Então, nós vamos começar a observar que justamente Jesus ele vem trazendo esta justiça de Deus, e esta a mensagem que eu quero trazer nesta noite, né? Como um novo começo para este ano, a prática da justiça, porque a gente vê ali Jesus falando sobre a justiça, como, por exemplo, no capítulo 5, nas bem-aventuranças, né, de Mateus, nas bem-aventuranças do capítulo 5 de Mateus, Jesus traz ali uma palavra dizendo, eu sempre tenho que colocar isso aqui, aí, pronto, agora foi. Jesus traz uma das bem-aventuranças, ele diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Então, o que Jesus está falando sobre justiça, né? Quando ele fala sobre justiça, certamente ele fala sobre a lei. Ele está fazendo uma referência à lei, ao Antigo Testamento, à lei e os profetas, a lei dada então a Deus, a Moisés e a todo o povo. Mas ele vai então, deixa eu colocar isso aqui para não apagar. Ele vai, qual é então esta lei de qual ele fala, e qual é a prática então, né, que Jesus, a qual ele está se referindo? Ele fala de várias coisas, né, no agir, no nosso agir, no capítulo 5 de Mateus ele vai falar, mas eu tomei
três coisas aqui que faziam parte da prática de justiça, ou que eles consideravam como sendo prática de justiça, ou justiça prática, na época de Jesus, e a partir delas que nós vamos, então, entender um pouco. Eu quero justamente trazer nessa noite, para que você entenda, quando Jesus fala sobre a prática da esmola, quando ele fala e se refere à oração, e quando ele se refere, então, ao jejum. Ele fala sobre três coisas neste capítulo 6, do verso 1, que nós lemos o primeiro verso apenas, três coisas que eram praticadas pelos religiosos da sua época, pelos judeus. Então, fazia parte da prática deles, e aí, então, essas três coisas é tomada aqui por Jesus no capítulo 6 de Mateus como uma prática de obras de justiça. Lemos no verso 6, no verso 1, quando ele diz: evitem praticar as suas obras de justiça. Obras de justiça. Que obras de justiça ele está se referindo? Dentre outras, essas três. E o que então essas três podem nos ensinar? O que a esmola pode ensinar para a gente? O que a oração pode ensinar? E o que ele traz então no texto, que nos ensina, né, justamente é com base no texto, né, que a gente vai entender. E o que então o jejum nos ensina como obras de prática de justiça diante de Deus e diante dos homens. Porque a justiça de Deus é uma justiça que opera na vida dos homens, mas para que os homens operem esta justiça nessa terra. Como Jesus, então, traz um reino, quando ele apresenta o reino após o seu batismo, a gente entende que todo o reino, toda nação, ela precisa de uma lei, né? E a justiça corresponde justamente a esta lei que vai ser praticada e aplicada nesse reino. Resta saber, então, Jesus fala muito sobre justiça. Há muitos textos que falam sobre a justiça de Deus, etc, etc. Mas qual é a justiça do reino, então, inaugurada por Jesus, praticada por ele, e que deve ser, então, praticada por seus súditos? A prática da justiça do reino, ensinada por Jesus, ela vai estar intimamente ligada à relação que temos, então, com o nosso semelhante, com Deus e conosco mesmos. É isso que nós vamos ver. Com o nosso semelhante, quando eu digo semelhante aqui, eu estou me referindo ao ser humano. Ao nosso semelhante como ser humano, porque há tantas... hoje, há tantas referências, né, ao outro, mas Jesus queria que nós víssemos o outro como um semelhante ser humano. E aí, então, ele vai dizer, no verso 3 e 4 do capítulo 6, mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto, e o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará recompensa. Primeiro, que quando Jesus fala das obras de justiça, essas obras, elas, para Jesus, são obras que devem ser vistas única e exclusivamente por Deus. Porque Deus é quem vai recompensá-las. Amém? E quando então ele fala da esmola, o que tem a ver, né, a esmola? O que significa a esmola? Tem tudo a ver com a questão da justiça, ou na verdade com a injustiça. Porque a esmola, ela faz referência, se tem a quem esmolar, faz referência a pessoas que estão dependendo, estão numa dependência da bondade alheia, da bondade do outro. Então, a esmola, ela traz um incômodo com a injustiça.
se você vê alguém na rua, né? O que a esmola então nos traz? Se você vê alguém na rua, e mesmo que você não dê algo naquele momento, mas se você é incomodado com isso, é isso que Jesus está falando aqui. É porque você está incomodado com a injustiça que há no mundo, com a injustiça do sistema dos homens. Jesus vem e promove a justiça de Deus, de forma a reintegrar. Uma das coisas que ele fazia era reintegrar aquele que esmolava, o reintegra à sociedade, ao convívio social, como por exemplo os cegos que esmolavam, né? Então Jesus vai e ao curá-lo, o cego, o coxo que esmolava, aquele coxo que estava há 38 anos lá no tanque de Betesda, acho que era Betesda, enfim. E aí ele, que eu já preguei já, mas eu não estou lembrado aqui qual era o tanque, mas aquele que estava lá esperando que o anjo movesse as águas, e Jesus chega para ele e vai conversar com ele, vai falar, levanta daí, porque o anjo está aqui, sou eu. Então Jesus vem e resgata para inseri-los na sociedade, porque o que incomodava Jesus era justamente a injustiça dos homens. Jesus se sentia profundamente incomodado, e quando ele fala de uma prática, e a prática da esmola, e que essa então tem que ser vista por Deus exclusivamente, e ele que vai te recompensar, é porque aquele que faz realmente não querendo que os outros o vejam, é porque, de fato, ela não quer também constranger a pessoa que recebe. Porque é um ato e um gesto de amor, onde este gesto vai ser de coração, e não para que os outros vejam. Jesus estava fazendo uma crítica aos religiosos da sua época, que esmolavam e, olha, tira uma selfie aí, porque eu estou dando aqui uma esmola para este pobre coitado aqui. Estão entendendo? Trata-se então do incômodo com a injustiça, o incômodo com um sistema injusto. Então quando você olha, se você olha, porque se você está indiferente, né, e se isso não te incomoda mais, e você é crente, comece a falar com Deus, né? É um incômodo com a injustiça, com o sistema injusto. Jesus está ali falando para eles que este incômodo deve vir do coração. Amém? Isso que deve mover você. A sua prática e obra de justiça deve ser vista por Deus. Ele vai recompensar a sua vida. Amém? A gente, no mundo, que é que a gente não sabe, a gente só vai saber, às vezes, quando a pessoa morre. Mas tantas pessoas aí, que nem crentes são, e que fazem tantas obras de justiça, sabiam? Como assim? De ofertar em algumas instituições, e etc, etc. Então, quando eu assisti uma reportagem sobre o Chorão, que era daquela banda, né? Como é que chamava a banda mesmo? Charlie Brown. Então, aí tinham os depoimentos de alguns amigos que falaram, olha, o camarada fez uma coisa aqui por uma pessoa que não tinha perna. E aí ele comprou lá uma perna mecânica, custava não sei quanto. E outras pessoas mais que a gente vai vendo na história, depois que eles morrem, é que vê que, olha, aí vão contar que ele doou, fez doações, etc, etc. Porque algo incomoda na vida dessas pessoas. As injustiças estão batendo, está sendo incômodo para eles. A esmola indica que há dependentes da bondade alheia. E ela é uma ação, então, de inconformismo com a justiça, com a injustiça. Você ser tocado por isso, ser incomodado, é estar inconformado com a injustiça. E, ao mesmo tempo, uma tentativa de atenuar uma condição de indignidade.
Então Jesus era movido por isso, por íntima compaixão, íntima misericórdia, porque ele via nos seus semelhantes, nos humanos, ele se tornou um homem humano. Ele via a situação de indignidade na qual ele estava vivendo, na qual a humanidade estava vivendo, na qual os homens religiosos da sua própria religião estavam vivendo. Quando, então, a gente tem um ato de bondade, ou quando você tem um ato de bondade a alguém necessitado, que não tem como lhe retribuir, isso deve ser restrito, ficar restrito a você e esta pessoa. É o que Jesus está nos ensinando. Isso não significa que algo não pode se tornar público, mas o que Jesus está dizendo é que, de fato, isso tem que partir do coração. Os atos de justiça e da justiça de Deus precisam partir do nosso coração. E nos dias de hoje, nós vemos que há aí uma avalanche, né? Um excesso de aparecer ou se mostrar, etc. Olha o que eu estou fazendo aqui, olha, estou ajudando os pobres, olha, estou fazendo isso, aquilo, olha aqui, né? Bate mais um flash. Cada esmola é um flash. Lembra dessa novela? Né? Cada cesta básica é um flash. E Jesus vai dizer aqui que esses aí não recebem a recompensa de Deus. Porque, de fato, a recompensa de Deus é vista por aquele que não está se utilizando disso, né? E se utilizando, então, da condição de indignidade do outro para se promover. É uma crítica que ele faz aos deixa eu ver se eu consigo. Já está aqui. Nunca. Aos fariseus. E aí, então, nós devemos pensar que sociedade justa que queremos. É isso. Né? Nós estamos virando o ano. Né? Já viramos o ano. Nós temos desse ano eleições. Né? Isso tem tudo a ver. O que nós queremos? O que nós pensamos? Né? Isso tem tudo a ver com a nossa... com os nossos atos. Como está a condição, né, das nossas vidas diante do que está acontecendo à nossa volta. Jesus faz uma crítica ao sistema opressor romano. E aqueles que estavam ligados e se beneficiando dele, que eram os judeus do templo. E aí nós devemos, então, por esse tempo, de fato, observar como ou tem sido o nosso olhar para com as condições daqueles que estão numa condição de vulnerabilidade, como, por exemplo, recentemente, as chuvas que assolaram a Bahia. Não podemos ser indiferentes a elas, a essas situações. Devemos tomar esta palavra de Jesus referente a questão da esmola, da ajuda ao necessitado,
né? Como algo que tem que vir do nosso coração e ser traduzido como um gesto de amor, porque o objetivo é o de beneficiar o necessitado sem precisar expor a sua condição. Mas o fato é que hoje, e vemos sempre na nossa história a busca de uma aprovação, de uma recompensa e uma aprovação, mas não de Deus, não simplesmente de Deus, mas do homem, uma aprovação humana. Mas quando você então faz a sua parte, só o fato de você se incomodar com a situação, né, de indignidade, a situação do outro, só esse fato de já trazer o incômodo do seu coração, deixe que isso permaneça, sim, deixe que isso faça eco no teu coração, porque Deus trabalhando com você, Deus vai te levar a atos de justiça, ações que terão, sim, a aprovação e recompensa de Deus na tua vida. Amém? Nós vemos isso na história da humanidade, e graças a Deus por isso. Homens e mulheres que tiveram esta fagulha no coração, e que a gente só vai saber muitas vezes pela história, depois da morte dessas pessoas, não é verdade? Mas Deus certamente deu a recompensa. Como tem sido a sua relação com o semelhante humano? E quando eu falo semelhante humano, são todos. Tá? Não é só a pessoa, o indigente que está na rua. Que quando você faz uma oferta como essa, né, dá algo a ele te abençoa, né, mais que o pastor. Não é? Deus te abençoa e olha, quantas vezes eu já ouvi, não é verdade? Por isso que Jesus vai dizer, olha, que a tua mão direita não saiba, nem a tua mão direita saiba o que fez a esquerda. Não precisa saber, Deus sabe, amém? Deus conhece o teu coração, você não está querendo se promover, e quando você faz isso com o coração em Deus, Deus te abençoa muito mais, amém? Aqui Jesus, ele continua então, falando da oração. Primeiro ele traz a esmola como relação com o semelhante, e agora a oração, que é a oração com relação a Deus, mas essa também está ligada à vida aqui na terra, amém? A vida de obra, de prática de justiça, e de querer que a justiça de Deus, ela se cumpra nessa terra. Olha só, né? A gente fala muito de justiça e quer que a justiça de Deus, então Jesus está dando exemplo para eles, olha, vocês não praticam, né, a esmola e a oração de vocês. E aí ele vai fazer uma crítica lá mais para frente, do capítulo 23 de Mateus, vai dizer, olha, vocês, fariseus, que vão de sinagoga em sinagoga, com seus vestidos, né, alongados, lá com sininhos, etc, etc. Vocês já têm a recompensa de vocês, porque vocês querem aparecer, né? Vão fazer mais um selfie aqui, estou agora nessa sinagoga e eu vou orar, tá? E aí, então, bate mais um selfie aqui meu. E aí Jesus vai dizer como então vai ser a oração. Portanto, né, a gente vai seguir aqui cada ponto da oração. O Pai Nosso foi a oração ensinada por Jesus e os seus discípulos, e deve ser interpretada como uma forma de nos dirigirmos a Deus em nossas petições a Ele. Consiste num modelo e não numa repetição mecânica. Infelizmente, para alguns irmãos, a gente tem aí repetições mecânicas. O próprio Jesus fala que não é para repetir, não é uma repetição, porque ela precisa ser refletida naquilo, então, que está no conteúdo desta oração. Então, notem-se que ela não trata de uma oração individual, ela é uma oração individual, mas com um conteúdo coletivo. Amém?
Então, por que Jesus fala da oração como obras de justiça? Vimos a esmola. Mas e a oração? Por que a oração é obra de justiça? Primeiro ele começa, portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E Jesus não diz, meu Pai que estás nos céus. Que nem aquele cidadão, né, chamado Henri, que é ele, meu Pai. Né? Jesus, ele diz, Pai nosso. O Pai é nosso. Amém? É coletivo, é de todos, não exclusivo, não individual. É um Pai de autoridade, sim. Pai nosso que estás nos céus. Então ele está acima, ele tem autoridade. Será que nós reconhecemos a Deus como esse Pai que é nosso? Ou não? É um Pai que é meu, exclusivo, faz as minhas vontades somente. Estão compreendendo? Mas Deus abençoa até o que não é crente. Sabiam disso? Paulo vai dizer na sua carta: vocês não sabiam que aqueles, os gentios, que fazem as obras que estão na lei, são abençoados por Deus? Amém? Então por que os homens que nem creem em Deus, né, grandes empresários aí, que a gente nem sabe que estão fazendo tantas, né, no caso da esmola, tantas benfeitorias ou para instituições, etc, ajudando, e não aparece? Por que eles são abençoados? Porque há um princípio espiritual que abençoa a vida deles. Eu não estou falando de salvação. E o crente que nós crentes que muitas vezes nos rogamos, nos colocamos como salvos, somos salvos pelo Senhor, nos esquecemos da palavra do Senhor. Então precisamos nos ater a ela, o que ela de fato fala. E quando Deus fala que o Pai é nosso, Ele alcança todos. Amém? Ele é um Pai que está nos céus, que tem poder, ou seja, todas as pessoas podem se voltar para esse Pai e se reconciliar com Ele e peticionar a Ele. Tá, desculpa o termo jurídico, mas fazer as suas orações a Ele. Amém? Pode. Certa vez, num trabalho evangelístico, um homem que aceitou o Senhor Jesus nesse trabalho, mas ele, no seu testemunho, esse irmão, ele estava com a vida com dificuldades. Dizia ele que ele até foi numa determinada igreja e lá tinha que fazer uns propósitos, enfim. E o propósito tinha que dar uma determinada quantia, e ele dizia, mas Deus, eu nem tenho para dar. E ele acreditava em Deus, e diz ele que estava no caminho da sua casa, ele em oração, falando com Deus, né? Que se Deus, então, o proporcionasse para ele, ele ia até ofertar. Né? Ele cai da bicicleta, porque está de bicicleta, e, por fim, ele vai aparecer algo para ele fazer, e ele vai lá, nessa igreja, e oferta, e ele começa a entender que Deus ouve a oração dele. E no trabalho que nós estávamos fazendo, eu falei para ele assim, olha, você estava, sabe como? Eu trouxe a mensagem daquela que Pedro é enviado até Cornélio, que era um centurião romano, que dava suas esmolas, orava a Deus, amém? Só que não tinha conhecido ainda a salvação em Cristo Jesus. E Deus então vai lá e pega Pedro, fala, Pedro, vem cá, você vai entrar lá na casa de Cornélio, e vai trazer a salvação para ele. E naquela noite, aquele irmão alcançou a salvação em Cristo Jesus. Amém? Recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Mas Deus tinha ouvido a oração dele. Estão compreendendo? Olha só. Então Deus é o Pai, que aqueles que se voltam para Ele, com seus corações, podem obter a resposta de Deus. Amém? Deus não é exclusivo do crente, não. Deus não é exclusivo meu. Não é mesmo. Deus é Pai, é Senhor. Jesus continua. Seu reino e vontade devem ser desejados. Venha o teu reino. Venha a nós o teu reino. Amém? Venha a mim o teu reino. Venha a nós. Seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O reino e vontade de Deus
é para a terra como é no céu. Amém? Então desejamos estar com Deus, né, após a nossa partida desse mundo, porque o Senhor nos promete a sua paz, a sua luz eterna. Amém? A sua paz eterna, como Ele traz paz aos nossos corações. Amém? Mas Ele quer que se cumpra esta justiça da paz dele, sendo transmitida pelos seus filhos aqui na terra. Amém? Por isso que Jesus fala para João, olha, que nós devemos cumprir, né? que seja cumprida por nós toda a justiça. A nós convém cumprir toda a justiça. É isso que Jesus fala para João, lá no capítulo 3, quando ele vai ser batizado. A nós cabe cumprir toda a justiça. Ele não está falando a mim cabe. Estão compreendendo? Porque é nós. Deus quer, então, que Jesus quer, na sua oração, o seu pedido, é que a vontade de Deus e o reino de Deus se cumpra na terra, como é no céu. Amém? Amém. Aí se vai se cumprir é outra coisa, porque, de certa forma, né, vemos a maldade, e Jesus vai apontar isso aqui na oração também, que ele faz o Pai Nosso. Né? Ele agradece, então, pelo pão, de novo, uma oração individual de Jesus, mas com conteúdo coletivo. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso, não é o pão meu, não é individualista, mas é coletivo. Amém? O sustento para a vida deve ser desejado para todos. Amém? Jesus, quando está lá pregando no monte, ele não fala assim, não, vem cá. Aquele lá não pode receber o pão que eu acabei de multiplicar. Jesus multiplica o pão e o pão, ele vai, após as duas multiplicações, vai sobrar. Num sobra 7 cestos, no outro 12 cestos de pães e peixes. Amém? Então, por quê? Porque Jesus, ele opera o milagre de Deus ali, mas para saciar a todos. Para saciar a todos. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O desejo de Jesus nesta oração é o pão diário para todos. Jesus fala também da aplicação da justiça. Isso eu estou trazendo neste início de ano para que a gente reveja nossa vida e se o nosso desejo é sim um desejo para que transcende a nós mesmos. Amém? Que vai além de nós, que vivemos numa sociedade que está aí vivendo num excesso narcísico, voltadas para si mesmo. Nós precisamos rever os evangelhos, rever as coisas de Deus justamente para que ela nos traga luz. A palavra do Senhor precisa trazer luz, porque enquanto olhamos para nós mesmos, enquanto a gente pedir o pão, eu vou pedir o meu pão de cada dia, o Senhor deu hoje, amém. Tem muitos morrendo de fome. A convivência pacífica deve ser praticada. Olha só, Jesus está falando também que o reino de Deus nessa terra deve ser um reino de convivência pacífica. Ele ensina isso na sua própria vida. Em que texto se traduz isso? No verso 12, da oração, falando sobre oração. É o que ele deseja para Deus. E o que nós estamos desejando então para Deus? Né? E ele diz então, e perdoa-nos, né, as nossas dívidas. Também nossas dívidas. Ele está falando no coletivo. Assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Ser perdoado e perdoar. Perdão é uma prática pacífica. É uma prática que pacifica o coração humano. Amém? Temos as nossas leis. Né? E quem descumpre a lei, né? Por exemplo, a pessoa que comete um homicídio, ela vai ser julgada, vai ser condenada. Não é? Vai ter a sua
a sua sanção, a sua pena de privativa de liberdade, conforme a nossa lei, porque cometeu um crime. Mas as marcas trazidas por este ato, por estes atos, podem ficar a vida toda, né, nos corações. A questão do perdão, ela é libertadora, muitas vezes. Ela não só traz liberdade quando recebemos o perdão, mas quando damos o perdão também, porque nos libertamos. Porque nos libertamos. Então Jesus ensina isto. O perdão é liberdade. E mais do que isso, né, ele é uma prática que pacifica. Então, perdoar coisinhas pequenas. Olha só. Receber o perdão também. Muitas pessoas não se perdoam. Levam e carregam a culpa, que muitas vezes elas nem tiveram sobre determinados acontecimentos da sua vida. Mas elas tomam para si a culpa e estão com seus corações turbulentos. Então Jesus traz aqui o perdão como algo libertador. Mas ele pede então, Deus, perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Amém? A prática do perdão deve ser uma prática para a nossa vida neste 2022. Deve ser. As coisas acontecem. Infelizmente, Jesus segue aqui dizendo, infelizmente o mal acontece. Somos aqueles que vão cair na tentação e aí produzir o mal. Olha só. Jesus fala aqui, é o verso 13, e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Jesus pede o livramento das tentações e do mal. Então o que Jesus quer dizer com isso? Que mal é esse? Que tentação é esse? Que tentação é essa? Podemos ver biblicamente na própria tentação que Jesus passou. Tentações que promovem injustiças. Quando algum... isso não acontece no Brasil, mas quando algum político então faz desvios de verbas que deixam de ser... tiram da Previdência Social, de determinados órgãos que deveria ir para o povo, são justamente uma das tentações aqui no qual Jesus vai estar dizendo que promovem injustiças, promovem o mal. E é isso que Jesus vai estar nos ensinando através das suas próprias tentações no deserto. Ou seja, a primeira delas, em Mateus, porque na sequência de Lucas é outra, mas em Mateus, a primeira tentação é da abundância desmedida. O diabo chega para Jesus e fala assim, Senhor, tu não és o Filho de Deus? Você é o cara, transforma estas pedras em pães. Veja que o diabo não fala assim, Jesus, transforma essa pedrinha aqui em pão, come, está com fome. Se você transformar essa simples pedra, olha só, você vai então saciar a tua fome, você não precisa de muito. Mas não, transformam essas pedras todas em pães. Jesus ia comer tudo aquilo? Dava. A abundância desmedida. Quer, para saciar, que nem pode saciar. Não dá. Eu dizia uma música de um camarada, na minha época mais jovem, o grupo chamado Cats Barneia. Ninguém pode comer 20 pratos num dia, ninguém pode dormir em 20 camas em uma noite. Não dá.
Então, essa abundância desmedida, que muitas vezes os crentes querem, né, de Deus, não, Deus ele veio para nos dar vida e vida com abundância desmedida, e Jesus não faz isso, ele não vai transformar pedras em pães, enquanto Jesus, se Jesus saciasse de uma forma desmedida, muitos estariam, ele estava no deserto, muitos estavam sem pão, sem comer, estavam morrendo, com fome. Jesus não faz isso, o que ele vai falar para o diabo? Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém? Então, devemos tomar cuidado com a tentação da abundância desmedida. Em segundo lugar, a tentação e a abundância desmedida promove injustiças, porque quanto mais se quer, né? E aí, como eu dei alguns exemplos, aqui não acontece no Brasil, outros ficam, então, sem ter, muitas vezes, o necessário para a vida. Quem assistiu o filme O Poço? Não assistiram? Assistam. Vocês não assistiu também, né? Se cada um comesse somente aquilo que precisava, por seu sustento, do seu sustento naquele dia, quando então aquela comida que era suficiente para chegar no fundo do poço, na parte, né, mais funda lá, no térreo, né, todos estariam alimentados. Mas assistam o filme e vocês vão ver o que acontece. Né? Isso é o que acontece na sociedade humana. É isso que Jesus está recriminando. Esta é a tentação que Jesus está condenando aqui, na qual ele foi submetida. E é o que ele vai pedir para Deus: não nos deixe cair nessas tentações, mas livrai-nos do mal delas, do mal que elas produzem, daqueles que caem. E aí, então, a segunda tentação é o prestígio pessoal. O diabo chega para Jesus: Jesus, você é o Filho de Deus. Cara, você é um Filho de Deus. Pula, né? Pula desse pináculo do templo, pula daqui, que está escrito que darás ordem aos seus anjos. Ele cita um salmo, e você vai ser amparado por ele. Ih, você está na onda, né? Está na fita aqui, o Senhor é o cara. E Jesus vai falar para ele: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus não se utiliza de Deus para o prestígio pessoal. É isso. Jesus não se utiliza. Então, quando Jesus fala da oração, entre você no teu quarto, para com Deus. E ali Ele vai te ouvir. Amém? Amém. Por isso que Ele vai dizer para os fariseus lá na frente: olha, vocês vão, né, bate mais um selfie aí, eu orando aqui, ó, na catedral, na sinagoga de Cafarnaum, essa é imbatível. Né? Cuidado. Essa é uma das tentações, usar e utilizar-se de Deus para o prestígio pessoal. E Jesus já adianta Deus não abençoa. Tua bênção é dos homens. Você já recebeu. Você está recebendo prestígio humano, não de Deus. E o terceiro lugar é o fascínio do poder e da riqueza. Né? A riqueza do poder e o poder da riqueza. Jesus, então, na terceira e última tentação, o diabo chega para ele e fala: olha, já não chama ele de filho de Deus, mas ele vem jogando pesado, né? Fala: olha, agora nessa ele não vai resistir. Eu te dou tudo, todos esses reinos deste mundo, se prostrado me adorar. Então, se prostrado me adorar, significa se sujeitar a todas essas outras tentações. Da abundância desmedida, do prestígio pessoal, usando quem quer que seja, inclusive Deus, não importa. Porque o que importa é
o poder e o fascínio da riqueza e a riqueza do poder. E aí Jesus vai dizer, não, somente adorarás ao teu Deus, somente a Ele servirás. Então o diabo vai embora, e quando o diabo vai embora, vêm os anjos e servem a Jesus. Dão o pão que ele precisa, necessário, né? Não na abundância desmedida, não tem ali prestígio pessoal, né? Tem o poder de Deus, é Deus que está prestigiando, mas Deus não se utilizou de Deus para o prestígio, né? Público. E Jesus se contenta com aquilo que Deus lhe dá ali, naquele momento, para a sua sobrevivência, para a sua subsistência. Uma frase do Ivo Storniolo, ele diz, quando o homem deixa de lado os seus interesses egoístas, então o caminho para a ação de Deus fica aberto. Amém? Isso aí é do crente e do não crente, mas quisera eu em Deus que fosse mais do crente. Amém? E aí então, por que Jesus fala assim, mas não me deixe cair nessas tentações, não nos deixe. Ele está falando da coletividade, não deixa que a gente caia, não. Porque se a gente cair, né, na tentação, o que vai acontecer? A primeira delas é fome e morte. Se eu quiser abundância só para mim, né, lá do pão, outros vão morrer de fome. Vai ter fome, vai ter morte na primeira tentação. Na segunda, o que vai acontecer é exclusão e indiferença. Ah, não, olha, aquele é o cara hoje. Sabe? Aquela é, né? Se o prestígio é um prestígio pessoal e individual, Deus então está, né, abençoando aquele ou aquela. Então há exclusão e indiferença. E Deus não é assim. Deus olha para todos, né? Ele quer que todos se acheguem a Ele. Então Jesus está falando justamente deste mal que é causado por aqueles que sucumbiram às tentações. É só a gente ver os próprios discípulos de Jesus. Então Judas, ele vai ser atraído, né? Justamente a tentação aqui do fascínio, do poder, da riqueza, ele entrega a Jesus. Ele entrega a Jesus porque ele ia ter uma recompensa ali. E esta entrega, né, esta tentação no qual Judas cai, ela vai gerar a própria morte do Mestre, a própria morte de Jesus. Então uma coisa liga a outra. Por isso que Jesus vai orar, não nos deixe cair em tentações, não nos deixe, mas livra-nos do mal, livra-nos daqueles que caem nas tentações. Amém? Então, saiba que vai ter muitos que vão cair nas tentações. Por isso que a gente vê, né, tanta coisa aí acontecendo. E a terceira delas, então, né, essa tentação do poder e da riqueza, né, juntas aí, que causam opressão e miséria, porque aqueles que estão no poder, né, neste poder, se voltam, né, ou se fazem do poder algo para a vida deles, vai haver então opressão e miséria. Se são seduzidos e vivem o fascínio do poder e da riqueza, vão ser geradores de opressão e miséria. O próprio Estado romano, no qual Jesus estava ali, que gerava a morte para ter a paz deles, né? Gerava exclusão e indiferença, aqueles que estavam, né? As mulheres, as crianças e os que eram improdutivos na sociedade estavam excluídos e eles eram indiferentes. Jesus vem e olha para essas pessoas, Jesus vem e resgata-os. Amém? E aí, então, a opressão no qual viviam e a miséria, porque
muitos ali daqueles que caíram na tentação estavam fascinados pelo poder e o poder das riquezas, né? Então, irmãos, a gente muitas vezes associa, né, determinadas questões do poder, até poder político, né, que tem nossos governantes, a relações como essas, de opressão e de miséria, e etc, etc. Sim, aqueles que caíram nessas tentações, mas há muitos que estão buscando fazer, amém? Há muitos na sociedade que estão buscando fazer pela sociedade. É você, quando é tocado por isso, e por esta oração de Jesus, olhando-a dessa forma, certamente você vai entender isso. Né? Não nos deixes cair nessas tentações, mas livra-nos do mal delas. Amém? Amém. A relação com o Pai é objetiva, promover o seu poder de vida sobre a terra. A relação com Deus, o falar com Deus, como Jesus está falando, querer o resultado da promoção de vida, do poder de Deus, que é poder de vida sobre a terra, sobre as pessoas. Então, podemos de forma prática nas nossas vidas buscar a Deus, para que Deus toque em nossos corações e buscarmos fazer algo nesse sentido. E aí, por fim, justamente, Jesus fala do jejum. E o jejum é a privação que nos faz ver que há novos horizontes. O jejum é um instrumento de desintoxicação, portanto, de saúde física, mental e espiritual. Jesus vai dizer sobre ele também, né? Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu pai em secreto, e o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Amém? Então, o jejum já tem sido utilizado até por pessoas, né? Aí, eu já ouvi algumas reportagens sobre algo para a saúde do corpo. Mas o jejum, não só do alimento e da bebida, mas o jejum de determinadas coisas em nossa vida tem ação de desintoxicação. Como, por exemplo, já há clínicas, não sei se aqui no Brasil, mas eu sei que na China tem clínicas onde jovens, adolescentes, eles são internados porque tem que desintoxicar dos celulares, da mídia, né? Porque estão tão voltados para aquilo que o excesso disso causou neles enfermidades. Enfermidades no âmbito emocional, muitas vezes física também. Camarada que fica jogando lá quase que 24 horas. Já ouviram falar disso? Jogando, né, os games e tudo mais. Então, essa relação do jejum é uma relação com você e com Deus, para determinadas coisas na tua vida que estão em excesso. Na época de Jesus, era o alimento, né? E aí havia os banquetes, e haviam outros excessos, mas há algum excesso na tua vida que pode ser colocado em jejum. E quando então é colocado em jejum, esta privação, né, ela faz nos ver novos horizontes. Amém? Porque aí você para de ver aquilo, e aí Deus começa a te mostrar outras coisas. Amém? Deus começa a te mostrar algumas outras coisas. Mas isso tem que ser um particular teu e com Deus. Amém? É o que Jesus fala, que aí Deus vai agir, Deus vai mostrar coisas para você. E aí, sim, essa parte aqui é uma parte onde Jesus ensina que você deve ter e se voltar para você, buscando sim uma saúde física, mental e espiritual. Então o jejum hoje não precisa ser só alimentar, mas pode ser de outras coisas. A tua vida. Da mesma forma, como a esmola, ele se assemelha, né?
Mas nesse caso, a ação de bondade não é para com o outro, é para com você mesmo. Amém? E às vezes você está se maltratando. Não é verdade? As pessoas, num excesso, por exemplo, com a questão de drogas, estão se matando. Eu não estou falando de drogas ilícitas somente, mas as drogas lícitas, né? O álcool e etc., né? E medicações e tudo mais. É um ato de bondade para com você mesmo e com Deus. Amém? Que te criou, que quer te dar mais vida, mas se você mesmo está tirando a sua própria vida, é preciso ter forças aí e se colocar diante de Deus para que te fortaleça, para que você se prive de determinadas coisas que podem estar te destruindo. Olha só o que Jesus fala da relação com você mesmo. Este deve ser um ato feito diante de Deus para que você obtenha dele a recompensa. É a relação consigo mesmo que traz resultados espirituais capazes de mudanças benéficas, práticas em sua vida. Então Jesus está falando aqui em coisas práticas. A esmola como algo que te toca em relação ao outro, e em relação à coletividade, em relação aos sistemas de injustiça. Será que eu faço parte dele, e assim eu vejo como indiferente, para mim não importa, ou se eu estou incomodado? E isso eu não estou falando em camadas sociais, mas como ser humano. Como ser humano. Será que eu oro ao Senhor somente vislumbrando um eu? Ou se eu oro a Deus como o Pai Nosso, que estás nos céus e pode alcançar os meus semelhantes? Será que no ano de 2021 eu só orei dessa forma? Será que eu jejuo? Será que eu consigo me privar de determinadas coisas que estão me tirando da comunhão com Deus? Que estão me tirando de conhecer a palavra de Deus? Que estão tirando a minha saúde? Que estão me intoxicando? Então, repensar isso neste início de ano é fundamental para que a nossa prática de vida cristã seja de verdade prática, na busca do reino de Deus, como Jesus disse, né? Na sua palavra. Buscai, né, verso 33, do capítulo 6 de Mateus. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A sua justiça não é simplesmente individual. A justiça de Deus alcança você individualmente, mas é uma justiça que quer se manifestar de forma coletiva. Ela não é individualista, ela não é narcísica, ela não é para você se exibir, né? Para todo mundo dar um like lá. Se estão dando like na tua exibição, perdeu o propósito. Não que isso não possa acontecer, se de fato no teu coração, e eu não vou julgar, mas Deus sabe qual é a intenção. E Jesus aponta, olha, quanto mais em secreto tiver, aí sim, né, essas coisas acontecerem onde só o Pai vai ver, porque se está sendo está jogando muitas luzes nisso aí, a recompensa não é a esperada recompensa de Deus. São outras recompensas que são esperadas neste mundo. Então aqui os versos que Jesus fala sobre a justiça.
Deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E então ele concordou, Jesus falando para João Batista. Jesus disse nas bem-aventuranças, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Mateus 5,10, bem-aventurados os perseguidos por causa desta justiça, porque querem a bênção de Deus para todos mesmo. Porque deles é o reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não for acima, em muito, a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Mateus 5,20, Mateus 5,25. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, e o juiz entregue você ao oficial de justiça, e você seja jogado na prisão. Faça um acordo, peça perdão, perdoe. Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros, porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto ao Pai de vocês. Vocês não terão nenhuma recompensa junto ao Pai de vocês que está nos céus. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Porque João veio até vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Então, todos os versos aqui que Jesus fala de justiça, que são falados de justiça no livro de Mateus. Mateus, aqui, de fato, vê em Jesus o cumprimento da justiça de Deus em carne. Amém? Somos falhos, como a irmã Teresa apontou lá na escola bíblica, mas temos um Senhor que nos aperfeiçoa. Amém? Pode nos aperfeiçoar para coisas que a gente não está vendo, que nos ama, para que a gente alcance outros para a salvação dele, que é o bem maior do Senhor. Amém? Para que outros sejam alcançados pela justiça de Deus. Seja um promotor, uma promotora da justiça do reino de Deus. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar. Pai, mais uma vez eu te agradeço. Te agradeço pela tua palavra, Senhor, que nos toca. Que o Senhor esteja, ó Deus, nos fazendo compreender estas coisas, ó Pai, e não somente compreendê-las, mas que teu Espírito Santo age em nossos corações, trabalhe em nossas vidas, nos aperfeiçoe, Senhor, para que, Senhor, na ação do teu Espírito Santo, possamos então realizar a justiça do teu reino, como aqui nos ensina nessas três coisas que Jesus fala sobre a esmola, sobre a oração e sobre o jejum. Ó Deus, assim fazendo, certamente estaremos fazendo o nosso papel diante de Ti, diante da sociedade, ó Deus, promovendo o reino de Deus e a sua justiça, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, que o Senhor esteja assim tocando em cada coração e, ó Deus, dando conforto, dando consolo, ó Deus, àqueles que já têm feito tanto em Ti, Senhor, e que o que eles fazem ficam com eles e com o Senhor, ó Deus, e certamente são abençoados e certamente têm visto as bênçãos do Senhor na sua vida. Que o Senhor assim esteja abençoando cada vez mais os teus filhos e filhas e aqueles que assim promovem o teu reino e a tua justiça. Eu oro, te agradeço
e em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Nós vamos